Hoje eu quero te passar algumas orientações muito importantes sobre o ceratocone. Quando a gente pergunta sobre ceratocone no consultório, geralmente eu pergunto se tem algum caso de ceratocone na família. E a maioria dos pacientes fala que não sabe o que é ceratocone, ou que nunca nem ouviu falar sobre isso. Então, esse assunto é muito importante, porque primeiro, pode comprometer muito a visão do paciente. E segundo, se a gente consegue fazer o diagnóstico nas fases mais iniciais, a gente pode mudar completamente o desfecho dessa história. Ou seja, a gente pode proporcionar uma qualidade de visão muito melhor para o paciente. Por isso que esse assunto é tão importante. É possível evitar o ceratocone? Meu nome é Gilson, eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Falando de uma forma bem detalhada, o ceratocone é uma doença corneana degenerativa. A nossa córnea é uma estrutura óptica curva e uma mudança nessa curvatura pode alterar a visão da pessoa de uma forma muito intensa. E eu vou mostrar como que isso acontece. Olha, o ceratocone é uma doença não inflamatória, ela é bilateral e assimétrica e pode causar várias alterações na superfície da córnea. E se a pessoa não tiver cuidado, vai acontecendo um afinamento central. A córnea ela vai ficando com uma curvatura muito mais acentuada, que a gente chama de protrusão apical. E com essa curvatura mais acentuada, vai aparecendo um astigmatismo irregular muito intenso. Córnea é a parte transparente, que fica na frente dos olhos. Inicialmente, esse astigmatismo pode ser corrigido com óculos. Depois, óculos já não consegue dar uma boa visão para a pessoa. A gente muda, por exemplo, para uma lente rígida. E por que isso? Porque a córnea vai ficando com uma forma cônica mesmo, por causa desse afinamento que eu acabei de falar. Esse afinamento e essa protrusão. Protrusão é a forma mais técnica da gente falar. É o termo médico que a gente usa para poder designar que essa córnea está ficando com uma curvatura mais acentuada, tudo bem? Então, as modificações elas podem mudar a curvatura e a espessura da córnea. A córnea então ela pode ficar mais fina e mais curva. E isso pode causar uma baixa na acuidade visual muito grande desses pacientes. Eu já fiz um vídeo onde eu falo mais sobre esse assunto. Vou deixar o link, vou deixar a capa do vídeo aqui para você ver. E para quem quiser saber mais sobre o ceratocone, eu vou deixar também na descrição o link do meu Instagram. Lá eu falo muito sobre o ceratocone, falo muito no meu Instagram. São várias postagens onde eu explico mais sobre esse assunto. Vai lá no meu Instagram para você conhecer. E para quem gostar de Instagram, vai lá e confere o meu. Todo dia eu deixo alguma orientação ligada à medicina, saúde, nutrição, tudo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo lá no Instagram. E acompanha também os stories. Muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu gosto de responder através dos stories. Às vezes, eu estou saindo do consultório, eu dou uma olhada rápida no Instagram, no YouTube, eu vejo alguma pergunta que eu consiga ajudar e faço uma gravação, ali mesmo, uma gravação nos stories. E muitas vezes, dentro do carro mesmo. Aí eu deixo a resposta ali nos stories ou até mesmo em forma de reels. Enfim, acaba que ajuda muitas pessoas. E ao invés de responder só uma pessoa, eu faço de uma forma que várias pessoas possam ter acesso. Então, eu uso muito. Bom, uma coisa que a gente já sabe é que o ceratocone geralmente aparece no final da adolescência e no início da fase adulta. Ou seja, começa com adulto jovem. Outra coisa muito importante também é que geralmente essa progressão maior do ceratocone ela acontece entre os 10 e 20 anos de idade, aproximadamente. E a gente sabe também que os óculos para ceratocone eles só vão dar uma visão boa para a pessoa nas fases mais iniciais. Claro que nem todos os casos evoluem da mesma forma. Nas fases intermediárias e avançadas, a gente já passa para as lentes rígidas especiais. Por exemplo, as lentes rígidas XO, a Rosé K, lente escleral. Eu tenho 3 vídeos importantes, vídeos excelentes sobre lentes rígidas. Vou deixar aqui a capa do vídeo para vocês. E se você conhece alguém que usa lente rígida, encaminhe esses vídeos para a pessoa. Vai ajudar muito para essa pessoa sobre o uso correto das lentes. Ajuda muito. Bom, nos casos mais avançados, a gente já passa para os procedimentos cirúrgicos. Por exemplo, crosslink, anel intraestromal, transplante de córnea e, claro, a gente vai indicar o transplante de córnea para os casos mais avançados. Por exemplo, quando acontece alguma cicatriz na córnea, ou então estrias na córnea, algum fator que impeça a gente de fazer
um implante de anel intraestromol, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Realmente os casos mais avançados. Agora, uma outra coisa importante é o que a pessoa sente quando ela tem ceratocone. A pessoa começa a perceber uma diminuição da acuidade visual, tanto de longe quanto de perto. E pode começar também a apresentar miopia, astigmatismo, e essas duas situações elas vão progredindo de forma mais rápida e vai causando, por exemplo, uma fadiga visual, os olhos ficam coçando muito, a pessoa pode ter irritação nos olhos, um desconforto ocular intenso. Tem pessoas que relatam que começam a ver duas coisas, o que a gente chama de diplopia, ou seja, são muitos sinais e sintomas que vão acontecendo de acordo com o estágio da doença. Quero deixar registrado aqui 3 pontos muito importantes. Primeiro, se a gente sabe que existe o fator hereditário no ceratocone, pessoas que têm o ceratocone na família precisam fazer uma avaliação mais criteriosa para a gente poder afastar a possibilidade dessa pessoa ter ceratocone. Muito importante isso. Segundo ponto, se a gente sabe que existe uma forte relação entre algumas doenças alérgicas, a gente chama de doenças atópicas, tipo rinite, asma, alergias na pele. Se a gente sabe que pode existir uma relação entre essas duas condições, crianças, adolescentes e adultos jovens que tenham isso precisam ser avaliados pelo oftalmo com mais frequência. Bom, agora dito isso, mesmo que o adolescente fale assim, eu enxergo bem, eu não tenho nada, minha visão é muito boa, minha visão é perfeita, a gente sabe que a assimetria é uma das características do ceratocone. Vou deixar essa palavra aqui embaixo, assimetria. Se a gente sabe que a assimetria é frequente, pode acontecer, por exemplo, da pessoa enxergar bem com um dos olhos e enxergar pior do outro olho. Quer dizer, a pessoa ela pode ter ceratocone em um dos olhos e não ter no outro olho. Ou então ela pode ter um ceratocone mais avançado mais em um lado do que em outro e nem perceber que tem. Ficou claro isso? Avaliar essa assimetria é muito importante. Agora, antes da gente analisar o terceiro aspecto, eu quero te convidar para conhecer as minhas aulas na Hotmart. É um conteúdo exclusivo. E para quem gostar, eu criei várias aulas onde eu falo de oftalmologia e de visão de uma forma geral. Um material que ficou muito bonito. São aulas lindas, super importante para quem tem suspeita de glaucoma, doenças de retina, córnea, tem tudo lá. Orientações, dicas de medicamentos, alimentação, descobertas recentes, pesquisas super novas de cada assunto, sempre visando a manutenção de uma visão perfeita. Está na Hotmart. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem estiver acompanhando essas aulas recebe acesso exclusivo ao nosso grupo de oftalmologia do Telegram. Confere lá porque está muito legal. Bom, agora eu quero analisar o terceiro ponto sobre o ceratocone. Isso vale para crianças, adolescentes e adultos. Vale para todas as pessoas. O ato de coçar os olhos tem uma forte ligação com o ceratocone. A gente pode até falar que o ato de coçar os olhos é um dos fatores envolvidos no aparecimento e no desenvolvimento do ceratocone. Então, já que a gente está falando isso, o que as pessoas têm que fazer? Como que a pessoa deve proceder nesses casos? Toda pessoa deve passar por uma avaliação oftalmológica todos os anos. A pessoa deve fazer uma consulta com um oftalmologista para poder fazer uma avaliação médica criteriosa, com os exames específicos, para poder detectar precocemente o ceratocone caso ele aconteça. Claro que cada caso é um caso, cada caso tem um tratamento e para cada situação existe um tipo específico de condução médica mesmo, no sentido de preservar ao máximo a visão da pessoa. Olha, a gente atende todo dia pacientes que têm 30, 40, 50 anos de idade, às vezes até mais, e os pacientes às vezes falam assim: Dr. Gilson, eu nunca fiz uma avaliação oftalmológica na vida, é a primeira vez que eu faço, é aqui hoje, primeira vez. Olha, o tanto que isso é alarmante. Todas as pessoas, desde crianças, adolescentes, de adulto jovem até mais velho, precisam passar por um oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Sabe, no meu entendimento, uma das nossas funções é de orientar as pessoas. Eu poderia ficar aqui parado no meu consultório esperando que os pacientes chegassem com ceratocone. Só que isso é errado, não é certo. Isso é transformar a medicina em algo muito pequeno. A beleza está na grandiosidade, em poder orientar, em poder prevenir, em poder evitar que essa pessoa chegue no estágio avançado de qualquer doença. Qualquer doença mesmo, estou falando de ceratocone, mas poderia falar aqui de qualquer outra coisa. Acho que cabe a nós alertar. E isso envolve prevenir, envolve cuidar antes que aconteça, envolve
evitar que chegue no estágio avançado. Isso é medicina preventiva. Isso é pensar nos outros. E se cada um fizer seu bom papel no seu setor, imagina que sucesso! Olha, é assim que eu acredito. E me fala aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse assunto. Grande abraço!